destaques da semana. Voltamos aqui, querido ouvinte. Hoje a gente vai estar falando para vocês um pouco a respeito dos destaques da semana aqui na cidade de Uberlândia com relação a notícias. E nós vamos começar hoje falando sobre os números da Covid-19. Como será que anda a questão da doença aqui na cidade de Uberlândia, né, Caroline? Vamos falar aqui. Bom, gente, Covid-19, a gente trouxe algumas informações que foram publicadas pelo jornal Diário de Uberlândia. Covid-19 Uberlândia confirma 233 novos casos nas últimas 24 horas. Né? Esses números são da última sexta-feira, ou seja, de ontem. Ao todo, a cidade está com 29.693 notificações, né, positivas para a enfermidade. E a Secretaria Municipal de Saúde contabilizou mais 3 óbitos na sexta-feira, ou seja, ontem, né? 3 pessoas. E mais 233 casos da Covid-19 foram confirmadas nas últimas 24 horas. Então, assim, nas últimas 24 horas tiveram mais 233 novos casos. É o que aponta aí o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, que foi divulgado ontem, sexta-feira, dia 2. Com a atualização dos dados, né, então, dentre os infectados de hoje, sábado, 108 pessoas foram diagnosticadas com a doença pelo teste RT-PCR e 125 por meio de testes rápidos e de sorologia. E segundo o novo levantamento, 3 óbitos foram contabilizados hoje. Dessa forma, Uberlândia tem que, ao todo, né, desde que começou a pandemia, 571 vítimas fatais da enfermidade, infelizmente, né, gente? E de acordo com o boletim informativo, de comparação ao levantamento dessa quinta-feira primeiro, o número de casos suspeitos aumentou 2.050%, chegando a 43. E os dados ainda apontam que 83.858 pessoas já testaram negativo para a doença e 22.823 pacientes se recuperaram da Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde também informou que 232 pessoas estão hospitalizadas com sintomas do coronavírus na rede pública e privada da cidade. Dessas, 114 estão internadas em unidades de terapia intensiva UTIs e 118 em leitos de enfermaria. E de acordo com a Prefeitura Municipal de Uberlândia, a taxa de ocupação dos leitos destinados à Covid está em 77%. Bom, pessoal, assim, a gente viveu alguns momentos aqui na nossa cidade que os leitos eles chegaram a ser ocupados 95%, 90%, até quase 100%. Se hoje nós estamos em 77%, não significa que se deve dar folga, né? Ou um descanso, assim, vamos dizer, no sentido de não se cuidar. Ainda é necessário você sair de máscara, né? Coloca um álcool gel na sua bolsa quando você for sair para algum lugar. Às vezes você entra em algum estabelecimento, algum lugar que não tem álcool gel, tá ali na bolsa para você se higienizar. Porque o que a gente pode dizer com relação aos números de hoje? Os números mostram que ainda há pessoas morrendo, ainda há pessoas que estão internadas, né? Então, assim, a doença, ela não foi ainda totalmente erradicada aqui na nossa cidade. Agora, com relação a Minas Gerais, o número de casos confirmados chegou a 302.082 casos, conforme os dados do boletim da Secretaria Estadual da Saúde. E ainda de acordo com o levantamento estadual, 27.667 casos estão em acompanhamento e 266.913 pessoas já se recuperaram da doença. Em relação à quantidade de óbitos, o estado de Minas Gerais ele contabiliza 7.502 registros ao todo, infelizmente, né, gente? E com relação ao Brasil, trouxe aqui alguns números para vocês com relação ao Brasil, como está a doença no Brasil. Né? O Brasil contabilizava 144.680 mortes causadas pelo coronavírus. O número de casos confirmados, ele subiu para 4.847.000 casos confirmados, né, gente? E o levantamento nacional com os dados atualizados da última sexta-feira ainda não havia sido divulgado. Então, nós estamos aí, o país inteiro, a cidade, o estado de Minas Gerais, na luta contra a Covid-19. Né, gente? Quando nós estamos dentro de uma guerra, não pode se baixar a guarda. Então, se cuide da sua família, né? O que você puder se preservar, preserve, porque essa doença, ela é muito estranha ainda, né? Ainda estão em estudos, não descobriram, vamos dizer assim, 100% uma vacina com eficácia. Existem alguns testes, mas o melhor remédio hoje é você realmente se cuidar, é você realmente se prevenir, ok, pessoal? Bom, e agora a gente vai estar falando a respeito
de algumas ações que o Ministério Público, olha só essa manchete divulgada pelo Jornal Diário de Uberlândia. Ministério Público Estadual pede impugnação de candidatura de vereadores cassados, é isso mesmo. Doca e Ronaldo Alves já tiveram as liminares negadas pelo Poder Judiciário na tentativa de voltar ao Legislativo de Uberlândia. O que acontece? As eleições vieram, alguns ex-vereadores deles estavam impedidos, né, de candidatar, vamos dizer assim, inelegíveis pela lei, mas houveram alguns ex-vereadores tentando pleitear novamente uma vaga na Câmara através da eleição 2020. Então, Doca, Silésio e Ronaldo, eles foram cassados, né, em maio, após serem denunciados criminalmente pelo Ministério Público Estadual. E o Ministério Público Eleitoral, ele encaminhou na última quarta-feira, dia 30 agora de setembro, 3 pedidos de impugnação das candidaturas dos ex-vereadores Doca Mastroianno, do Patriota, Ronaldo Alves, do DC, e Silésio Miranda, do PT, que buscam voltar ao Legislativo nas eleições que acontecem em novembro deste ano. Nas 3 petições, o órgão pede que o juiz eleitoral impugne as candidaturas dos ex-vereadores devido ao processo de cassação pelos quais foram julgados e condenados em maio deste ano. O documento também cita as notícias de inelegibilidade encaminhada com cópia ao órgão, e a decisão é dos juízes eleitorais, que julgarão ao mérito os processos de todos os candidatos até o dia 26. O Doca, o ex-vereador Doca, ele informou que já espera que a candidatura seja indeferida, mas que vai recorrer judicialmente da decisão com um pedido de liminar. Já Ronaldo Alves, ele afirma ter a certidão de nada consta na Justiça Eleitoral, que é um documento exigido para registrar candidatura, e busca na Justiça uma liminar que garanta a sua participação no pleito. O Jornal Diário de Uberlândia, que soltou essa matéria, eles tentaram entrar em contato, né, com eles, e foi essa a resposta que eles receberam. No entanto, o jornal recebeu a informação no fim da manhã da última sexta-feira de que Doca e Ronaldo já tiveram pedidos de liminar para cassar os efeitos do processo de cassação indeferidos, sendo que no caso do candidato do Patriota, a liminar foi negada em primeira e segundas instâncias. Já o ex-vereador Silésio Miranda informou que acredita no deferimento do registro da candidatura e espera que os processos de justiça contra a sua pessoa cessem e que as leis sejam garantidas, e se não forem, ele falou que vai lutar contra qualquer injustiça sobre, né, essa sua candidatura. Bom, pessoal, né, o Doca, o Silésio e o Ronaldo, eles foram cassados em maio desse ano após serem denunciados na Operação Má Impressão do Grupo de Atuação Especial, o GAECO, que aconteceu aqui na cidade de Uberlândia, que estava investigando aí na época o uso indevido da verba indenizatória, utilizando notas ideologicamente falsas emitidas por gráficas na cidade. Foi um caso que rendeu, né, muita polêmica aqui na cidade de Uberlândia, porque foram muitos ex-vereadores que foram presos. E assim, a gente tá vendo que essa novela ainda continua, hein, gente? Porque tem alguns, né, que vão tentar o pleito das eleições 2020. Agora, saber se vão realmente assumir, isso aí vai caber à Justiça Eleitoral julgar, né? Mas o Ministério Público Estadual, o grande destaque dessa semana foi isso, pediu a impugnação de candidaturas de ex-vereadores cassados. Essa foi a notícia do que aconteceu essa semana no meio político. Bom, agora, pessoal, quero dar uma dica muito especial para vocês, trazendo uma notícia mais leve aí, né? Também uma matéria preparada pelo Jornal Diário de Uberlândia. Achei muito interessante o destaque, então resolvi trazer para vocês aqui, já que a gente quer sempre manter vocês informados. Nutricionista, né, uma nutricionista, ela fez um cardápio indicando aí alguns itens que podem substituir a alta do preço da cesta básica. Não sei como é que tá aí na sua casa, sua família, mas a dona de casa que vai no supermercado, quando dá uma olhada no preço do arroz, gente, leva um susto, porque um pacote de 5 quilos de arroz a R$30, a gente tem que falar. É um absurdo, né, gente? O salário continuou a mesma coisa. Lá embaixo, o salário não sobe, mas o preço das coisas aumentando, né? E em meio a uma pandemia dessa que tem tantas pessoas desempregadas lutando para sobreviver, isso não é justo. Bom, nos últimos dias, o preço de alguns alimentos que fazem parte da alimentação diária dos brasileiros subiu de uma forma significativa. Alguns alimentos chegaram a ter um aumento de 50%, né? Mas assim, tem alguns produtos que de repente você pode estar substituindo por outros que não sofreram com essa inflação, esse aumento de preços. Bom, o arroz, ele foi um dos alimentos que mais registrou elevação no valor.
né? O produto de 5 quilos, que antes era encontrado em diversos comércios por uma média de R$13, hoje você anda nos mercados, né? E você vê que tá um valor aí que gira em torno dos R$25, gente. É um aumento muito grande, faz diferença no bolso, né? E assim, trazendo algumas dicas aqui que a nutricionista ela deixou, né? Procure estar inserindo na sua alimentação alguns tubérculos, como por exemplo, batatas, abóbora, né? O arroz, ele é um alimento assim que ele tá dentro da dieta de alimentação brasileira, mas ele tem muitos carboidratos. E as batatas, elas são uma ótima opção para estar substituindo aí o arroz, né? Tem também o cuscuz, ele é um alimento que aqui no nosso estado de Minas Gerais não é tão comum. Mas se você vai no Nordeste, por exemplo, eu já visitei o Nordeste, né? Ali as pessoas, elas usam muito cuscuz, às vezes no café da manhã, no almoço. Então, assim, o cuscuz, que apesar de não ser tão tradicional aqui na nossa região, ele é uma ótima troca do arroz. O macarrão, feito de uma forma simples, sem muito tempero, também é uma opção, né? Mas as pessoas precisam ficar atentas ao gasto calórico, né? Então, assim, se você incrementar muito o macarrão, aí de repente já pode ficar muito calórico. Então, aquele macarrão, né, feito de uma forma mais simples. O arroz de couve-flor também é uma ótima opção para entrar no lugar do convencional, né, de acordo com a nutricionista Florence Prates, que foi entrevistada pelo Jornal Diário de Uberlândia. O alimento já é muito popular e faz parte da refeição de muitas pessoas que possuem uma dieta restrita e praticam atividade física. É uma hortaliça muito fácil de encontrar em feiras livres, né, a couve-flor, e apresenta um preço bacana, além de ser mais saudável. Pode ser triturado e feito como um arroz normal. Um couve-flor rende bastante e alimenta uma família de até 4 pessoas. A profissional também explica que, por ser uma refeição cultural e que agrada a todos, o arroz não precisa ser retirado completamente das alimentações, né? Conforme dito por ela, a diminuição do consumo já pode ajudar bastante no bolso das pessoas. Então, o que você pode fazer? Você incrementa, né? A batata não subiu tanto, então compra batata, compra couve-flor, faz um cuscuz, faz um macarrão e diminui o consumo do arroz, né? Acrescentando mais misturas que não estão com o preço tão em alta. Então, é uma dica. Agora, com relação à carne. A carne vermelha, ela também registrou uma elevação do valor nos últimos meses. E ela pode ser substituída também por alguns alimentos, né, durante alguns dias da semana, para você tentar aí diminuir o custo. Então, por exemplo, a carne do frango, o ovo, são ótimos produtos, além de ser ricos em proteínas e apresentar também um preço menor no mercado. Então, assim, deixar de consumir a carne vermelha, né, às vezes você pega, faz uma troca, não consome todo dia, né, passa a comprar mais frango, ovo, faz um omelete, né, gente? Meu pai, ele adora a tal de uma receita feita com ovo, que a minha mãe faz, que ele adora, que é mentira. Mas ele adora, né, gente? Tem omelete também, tem uma série. Os peixes, eles são também uma ótima opção para trocar pela carne vermelha. Eu sou suspeita para falar, gente, eu amo carne de peixe. Né, um filezinho de peixe frito, um peixe feito ao molho de leite de coco, peixe assado, gente, ai, maravilhoso. Eu sou suspeita, adoro carne branca. Bom, então é uma ótima opção, né? Você trocar também o peixe pela carne vermelha, principalmente também a sardinha, o atum, que são mais baratos e são fontes de proteína e ômega 3. É importante ter moderação em relação aos produtos enlatados, né? Porque é muito comum, às vezes, a pessoa comprar a sardinha e o atum enlatado, mas é importante que seja em óleo, porque ele protege o alimento da embalagem do alumínio, que pode, às vezes, prejudicar a saúde. O óleo de soja, ele também faz parte do grupo de alimentos que teve uma alta significativa no preço, né? Em alguns comércios de Uberlândia, o óleo de soja, que antes era encontrado a R$4, gente, agora é R$9. Nossa, que absurdo! Como é que faz a dona de casa, como é que faz o trabalhador, né, para estar levando o alimento para dentro de casa? Gente, não tá fácil a luta não, mas nós vamos vencer, a gente vai passar, gente. Em alguns casos, o óleo de soja, ele pode ser substituído, olha as dicas da nutricionista, por outros recursos mais baratos, como por exemplo, a banha de porco. A Carolina não é dessa época, eu também não, mas gente, eu sempre lembro, graças a Deus eu tenho minha avózinha hoje em dia, né, ainda tenho. E assim, sempre de ir na casa da minha avó, eu lembro até hoje, ela faz comida com banha de porco. E é uma delícia, gente, é muito gostoso. Então assim, é uma opção mais barata para substituir pelo óleo, né? Porque tem banha de porco que você compra, ela vem num pote, vem quilos. Então é uma opção para substituir
o óleo de soja. E é uma ótima oportunidade também para que a população ela diminua o consumo do óleo, que muitas vezes é utilizado de uma forma exagerada e sem necessidade. Então, assim, são algumas alternativas, né, gente, para estar refogando os alimentos, para estar substituindo, para estar diminuindo o consumo daqueles que são muito caros, como o arroz, né, acrescentando mais uma mistura, como por exemplo a batata, né, substituindo a carne vermelha pelo frango, pelo ovo, pelo peixe, são algumas dicas. E assim, tem aquele costume que o brasileiro tem de às vezes colocar óleo em todos os alimentos, né? Isso às vezes faz até parte já do paladar das pessoas, porque às vezes a pessoa acredita que fica mais saboroso. Mas o alto consumo do óleo, por exemplo, que está muito caro, ele pode estar ocasionando alguns problemas cardiovasculares, ou seja, problemas do coração, entre outros. Então nem tudo precisa de óleo para o preparo. Gente, eu trouxe essas dicas aqui para vocês. Essa foi a nossa hora de notícia de hoje, né, onde nós falamos sobre os números da Covid, nós falamos um pouco sobre como anda a política uberlandense e damos algumas dicas aqui para você de economia, né, para você estar aí na sua casa economizando e conseguindo manter a alimentação, né, com a alta dos preços. E daqui a pouco a gente vai ter momento da palavra. Eu vou falar sobre força, eu vou falar sobre resiliência, sobre como você pode, né, ter um olhar para a vida, desenvolvendo a alegria do Senhor na sua vida, que pode te fortalecer em momentos difíceis. Você pode deixar o seu pedido de oração ligando para nós no 3216-3202. Esse programa ele é realizado, né, pela Igreja Comunidade Cristã Filadélfia. Eu queria deixar um grande abraço para todos os irmãos que nos acompanham, que estão lá conosco, que amanhã, às 18h30, tem um culto de celebração, tem um culto da família. Vou estar lá ministrando a palavra, vou ser meu convidado na Avenida Teresina, número 479, no bairro Brasil. Avenida Teresina, 479, no bairro Brasil, esquina com a Rua Rio de Janeiro. Gente, vou deixar vocês com alguns louvores, né? Quem tá aqui nos acompanhando pelas ondas do rádio. E daqui a pouco a gente volta, a gente retorna com o momento da palavra, ok?